Amores, hoje eu quero falar sobre como se cria o jeitinho brasileiro. Esses dias aconteceu uma situação que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, como as coisas acontecem na prática. Agora, durante a quarentena, foi um tanto quanto inevitável permitir que o Benjamin começasse a ter acesso a alguns joguinhos de celular. Eu deixei um celular antiguinho meu, só para isso, sem chip, sem nada. E desde então eu tenho por hábito monitorar tudo que ele joga. E jogos com qualquer tipo de violência, mesmo os mais coloridinhos e fofos, são absolutamente proibidos aqui. Nesse bolo aí, ele acabou descobrindo o YouTube, que até então ele sequer conhecia. E começou a entrar um conteúdo impróprio para a idade dele. Eu me concentrei então no YouTube Kids, mas ele também passou a ficar horas no YouTube, trancado dentro do quarto assistindo. Então, YouTube foi proibido por completo aqui em casa. E os joguinhos com acesso restrito. Lembrando que o Benjamin é uma criança de 6 anos que ainda não foi alfabetizada, portanto não sabe ler nem escrever, mas ele aprendeu a fazer buscas por voz, o que acabou dando uma autonomia para ele controlar o próprio conteúdo. O próprio sistema começou a sugerir para ele opções de download e as publicidades dentro dos jogos também. Uma coisa foi puxando a outra, dando a ele acesso a jogos totalmente impróprios. Eu tentei usar o controle dos pais e fica aqui o registro de que não funciona. O conteúdo continuou passando. Então, como é de costume por aqui, eu parti para a conversa. A orientação correta sempre é o melhor caminho. Desde então, a coisa fluiu melhor. Até que ontem à noite eu peguei o celular dele para dar aquela monitorada básica e vi um monte de publicidade estourando na cara dele. Aí eu fui explicar que precisávamos limpar um pouco aquele celular e comecei a olhar os jogos que iríamos deletar. Nisso eu vi um app diferente. E antes que eu pudesse perguntar o que era aquilo, ele mesmo já disse: mamãe, não apaga esse, porque nesse aqui a gente consegue baixar jogos pagos sem pagar. Minha primeira pergunta foi: onde você descobriu isso? Lembrando que ele é uma criança de 6 anos, que não está alfabetizada. Então ele me disse que um amigo X tinha colocado para ele, que na verdade era um amigo de um amigo dele. Eu falei: mas que amigo é esse? Ah, um amigo dele que é quase adulto. Pensa numa mãe que levou um choque e já pensou 1 milhão de coisas. Bom, fui correndo falar com a mãe do amigo para saber se ela tinha alguma ideia de quem se tratava. Ela sabia de quem se tratava, era o namorado da irmã mais velha dele, que tem 19 anos, o amigo tem 7. Então, assim, é uma faixa etária bem distante uma da outra, mas ela não sabia da questão do aplicativo. E agora nós conseguimos chegar ao ponto que eu queria. Por que eu fiquei tão brava com essa história? Você ficaria? Reflita antes de me responder, porque isso aqui não é um discurso moralista. Eu acho que a nossa sociedade inteira já não aguenta mais ver os noticiários e os escândalos de corrupção, de gente que leva vantagem em cima do outro, do jeitinho brasileiro em tudo que nós fazemos no dia a dia. Como ele nasce? Nesse tipo de situação, nesse tipo de aplicativo, por exemplo. O que esse app faz é simplesmente roubo. Quando você pega sem pagar uma coisa que deveria ser paga, como é que isso chama? Eu não quero que os meus filhos cresçam com a banalização dos valores. Essa conta chega lá na frente. Você vai pensar: nossa, Fernanda, mas que exagero. Você nunca fez nada assim? Roubo não. TV gato? Não. Mas, ainda que eu tenha feito qualquer coisa de errada, qualquer coisa que não deveria, fica aqui minha rendição. Fiz, mas não é porque eu fiz que os meus filhos precisam aprender a fazer. Por que isso? Porque a moral deles ainda está em formação. Qualquer coisa que eu banalizar agora, eles carregarão para o resto da vida, de forma natural. Isso nos valores deles, como sendo natural, de que não tem nada de errado em economizar dinheiro em jogo. Será? Porque na adolescência, por exemplo, onde o maior objetivo sempre é desafiar os pais, os limites, a segurança, eu quero que eles tenham muito bem estabelecidos os valores de certo e errado. Afinal, que mal tem bebê sair dirigindo, né? É só driblar a blitz. Nossa, isso é um trava-língua, né? Driblar a blitz. Não quero que eles aprendam a driblar a blitz.
Quero que eles saibam que beber e dirigir tá errado e que uma merda pode acontecer mesmo sem passar pela blitz. Eu quero que eles saibam que quando sofrer uma tentativa de suborno em suas futuras profissões, que eles saibam dizer não. Não por medo de serem pegos ou de descobrirem uma forma de driblar as fiscalizações para que não sejam pegos, mas que aquilo não tá certo, por isso não deve ser feito. Que eles saibam que a TV Gato não está certa, que você não tem, se você não tem condição de pagar por aquele serviço, não o tenha. Que usar droga te faz mal, independente dos seus filhos descobrirem ou de uma viatura te parar. Repassar droga pro seu amigo, que não sabe onde comprar, já é tráfico, ainda que ninguém saiba. Ainda. O que você faz? Hoje é apenas um app que dribla pagamentos. O meu choque não tá exatamente aí. O meu choque tá na banalização do errado, na banalização do tirar vantagem, da mensagem que isso passa. Se me beneficia, eu posso fazer. E é baseado neste princípio que a nossa sociedade chegou onde está. E eu sinceramente desejo um futuro melhor para eles, uma realidade mais justa, uma vida melhor do que essa que nós temos vivido. Não sei se eu vou conseguir, não sei se eu tô certa, mas eu tô tentando fazer a minha contribuição para o mundo. Se lá na frente eles vão ser pessoas honestas, eu também não sei, mais ou menos eu tô tentando. Se tem uma fórmula que já sabemos que não dá certo, é a da nossa geração que tá aí. Tendo em vista tanta gente horrorosa. Então a minha obrigação é tentar fazer diferente, mesmo sem saber o resultado lá na frente. Eu não sei a fórmula do sucesso, mas eu já sei a fórmula do fracasso. Então eu preciso tentar fazer alguma coisa diferente. Nós não podemos usar a fórmula que nós já sabemos que está fracassada. Então a gente tem que ter em mente que crianças são um HD em branco, um HD zerado, e que tudo que a gente faz está sendo registrado naquela memória. Coisas boas e coisas ruins. Eu quero que os meus tenham registro de coisas boas, ainda que eu não possa blindar eles de todas as coisas ruins do mundo, ainda que eu não seja uma pessoa perfeita e eles também registrem erros meus, mas os erros que são mais escancarados, que são mais gritantes, eu posso blindar. Isso pra mim é muito gritante. Você pegar uma coisa que deveria ser paga sem pagar é gritante. Não dá pra passar despercebido. Então eu me sinto na obrigação de vir aqui, porque eu tenho gente de todos os tipos me seguindo, gente com muita instrução, gente com pouca instrução que talvez sequer tenha parado pra pensar nisso um dia e que talvez ache normal. Isso aqui não é uma crítica nem um julgamento, é só um pedido de reflexão para que tipo de mensagem você passa, que tipo de registro você coloca nesse HD que ainda tá em branco. Lembrando que são crianças de 6 e 7 anos com a moral em formação. E tudo que for colocado para eles agora vai ser o que eles vão levar para o resto da vida deles como certo e como errado. Lembrando que a gente vai cobrar essa conta deles na adolescência, esperando que eles tenham atitudes e discernimento para fazer escolhas corretas. E eles só vão fazer escolhas corretas sabendo e tendo muito bem definido o que é certo e o que é errado. Então, numa situação de se envolver com drogas, de, enfim, desafiar, seja a autoridade dos pais, seja a autoridade legal, seja o que for, eles tenham muito bem claros os limites que podem ou não ser ultrapassados. Então, fica aqui o meu apelo e o meu registro de uma experiência que aconteceu comigo e que eu tive a oportunidade de mostrar para ele na prática, sem demagogia, sem falar faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mostrar para ele na prática que aquilo não estava certo. Não foi uma briga, não foi uma bronca, porque eu também não quero que ele tenha medo de me contar as coisas. Se isso tivesse virado uma bronca, talvez numa próxima vez ele não tivesse me contado, e aí eu saberia de ainda menos coisas da vida dele. Então isso só me mostra que ele já está saindo da minha bolha, debaixo da minha asa, indo mais pro mundo, onde eu não vou conseguir blindar ele de tudo. Então, o que eu posso fazer é orientar e confiar nas decisões e nas escolhas que ele faz.